Diz assim a palavra do Senhor: e logo ordenou Jesus aos seus discípulos que entrasse no barco e fosse adiante para outra banda, enquanto ele despedia a multidão. E despedindo a multidão, subiu ao monte para orar à parte. E chegando já tarde, estava ali só. E o barco estava já no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas a quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, caminhando por cima do mar. E os discípulos, vendo caminhar sobre o mar, assustaram-se, dizendo: é um fantasma, e gritaram com medo. Porém, Jesus disse-lhes logo, porém, lhes falou logo, dizendo: tende bom ânimo, sou eu, não temas. Amém? Pode sentar por um momento. Jesus, ele está instruindo aos seus discípulos, né? E ele começa o seu ministério terreno, com aproximadamente 30 anos, e ele tem pouco tempo, porque rapidamente ele vai transferir o seu ministério agora para um ministério superior. Então ele precisa treinar os seus discípulos, precisa instruí-los o quanto antes, para que eles possam continuar o trabalho terreno. Então, vira e mexe, Jesus, ele os colocava, esses discípulos, em situações adversas, para que eles fossem provados e eles pudessem ser trabalhados o seu caráter, que muitas vezes é a nossa dúvida. Bom, não sei se é a sua, mas é a minha dúvida. Jesus, ele vai dar uma ordem para eles, para que eles entrem todos no barco, e agora a missão deles é atravessar do outro lado da mar. E é curioso que mesmo eles obedecendo a Jesus, o barco vai ser açoitado pelas ondas. Ou seja, quando está dando errado as coisas na nossa vida, o que a gente pensa? É alguma coisa que eu fiz de errado. Eu acho que eu não estou obedecendo o Senhor como deveria. Bom, pelo menos essa é a minha dúvida. E a gente sempre checa, né? Deixa eu ver o que eu estou fazendo, Senhor. Será que eu saí da tua posição? Será que eu escorreguei? Será que eu não estou fazendo aquilo que deveria fazer? Porque o bom discípulo está sempre se cobrando. A intenção do discípulo é melhorar. Ele ontem era uma coisa, hoje ele quer ser melhor. O discípulo fiel é aquele que está buscando sempre melhorar. Os discípulos agora estão no centro da vontade de Jesus, do seu líder. Eles não tinham essa ideia, essa convicção de que Jesus é Deus, e só veio surgir depois com outras revelações. Até então eles acreditavam que Jesus era um grande mestre, um grande líder. Agora, nós sabemos que Jesus é Deus, e Jesus sabia que esse barco, que representa a minha e a sua vida, que representa aquilo que a gente fazemos para Deus. Eu costumo dizer que a nossa vida, seja ela empresarial, financeira, familiar, social, profissional, todas essas áreas, elas formam o que nós chamamos de propósito do ministério. Você pode servir a Deus e serve a Deus com os seus bens. Você pode servir a Deus e servirá a Deus com os seus talentos. Tudo isso forma o quê? Quem você é. Então você não é só crente quando está na igreja. Pelo menos não deveria pensar assim. Tudo que você faz para Deus deveria glorificar a Deus. Quando eu vou trabalhar, para quem trabalha,
você está indo também servir ao Senhor. Porque Deus está sendo representado em tudo que colocamos as mãos. Então, quando eu construo, quando eu sirvo, quando eu opero, quando eu dirijo, quando eu cozinho, tudo que eu faço eu devo fazer para a glória de Deus. E a intenção é essa: que em tudo que colocarmos as mãos, nós temos que lembrar a responsabilidade de que Deus vai ser glorificado naquilo que eu faço. É muito comum, não deveria, mas é muito comum, na falta de identidade do cristão, ele se separar. Em casa, ele é completamente diferente do que ele é na igreja. Muitas vezes na igreja ele é manso, ele é tranquilo, ele é social, mas em casa ele é outra pessoa. No trabalho, ele não consegue refletir que ele é um cristão. Já vi até casos onde a pessoa chama de crente em agente X, ninguém sabia quem ele era, até que alguém se converte no trabalho e começa a falar de Jesus, ele também aparece, mas também era crente. 20 anos, ainda fala o tempo ainda, para vergonha dele, ele fala quanto tempo ele é crente. 20 anos, mas você nunca falou que era. Não, aqui no ambiente não é para isso. Claro, a gente tem que aproveitar as oportunidades. Você não vai ficar lendo Bíblia no serviço, você não vai ficar pregando, né? Mas tem que dar o testemunho de que você é um servo de Deus. E agora Jesus coloca eles no barco, dá uma ordem para eles, porque um líder sempre vai ordenar, e o discípulo sempre vai o quê? Obedecer. Pelo menos o bom discípulo. E o que me impressiona nessa passagem é que no meio do caminho, no meio da viagem, eles atravessando o lago, o texto aqui fala mar, mas não era mar, era um lago, um rio, e rio não tem onda, pelo menos o que a gente conhece não tem, mas esse aqui vai ter, e isso deve chamar a nossa atenção, porque muitas vezes, fazendo a vontade de Deus, o inimigo vai se levantar de forma furiosa. E se você não sabe disso, o inimigo tem poder, Satanás tem poder, os servos de Satanás, os demônios que o seguem, também tem poder de mexer no tempo, na natureza, para causar tragédia e prejuízo no servo de Deus, com o intuito de nos parar, nos trazer desânimo, porque esses discípulos estão dentro do barco e a missão deles é atravessar o outro lado. Agora, a Bíblia diz que o barco, eles estão remando, e quanto mais eles remam, aparece do nada uma onda. Onda essa que vai bater contra o barco, representando as adversidades que o inimigo traz contra a nossa vida, tentando nos parar. Pode ser um desânimo, pode ser uma briga fora de contexto, né? Às vezes do nada surge uma discussão, uma aversão, você fala, gente, não tem pé nem cabeça, não tem o porquê disso tudo. Ou seja, o inimigo, ele causa um cenário, ele é capaz de mudar o cenário para trazer adversidade, para trazer discórdia, no intuito de te parar. Às vezes uma mudança no trabalho, uma perseguição do nada, um vizinho que se levanta, um amigo de trabalho que se coloca contra você, uma doença sem causa, uma coisa que era simples e virou do nada uma grande tempestade. Você fala, gente, não tem lógica. Como que isso virou isso? E qual é o motivo? Tentar te parar. Quando eu era auxiliar, só membro de banco, eu imaginava o seguinte: se eu descobrir qual é a vontade de Deus, e eu for fiel em fazer a vontade de Deus, acreditando eu, tudo iria bem. Por
Porque a gente estava no mundo e as coisas iam mal. E qual é a mensagem da igreja? Está dando mal porque você não está com Jesus. Vem para Jesus e as coisas vão se resolver. E nos vendia uma notícia, né? Uma solução de que é só vir para a igreja que tudo vai dar certo. E aí, então eu falava assim, então eu vou caminhar com Deus, eu vou servir a Deus, eu vou fazer tudo que tem que ser feito, eu vou me esforçar, eu vou procurar fazer tudo direitinho para que eu não tenha mais problema nenhum. E logo quando você toma essa decisão, parece que todos os problemas que estavam guardados aparecem de uma só vez. Aí você se depara e fala assim, engraçado, eu estava no mundo, fazendo tudo de errado, e metade dessas coisas não estavam acontecendo comigo. Eu acho que eu fui enganado. Não é? É que o inimigo sabe que te perdeu e ele quer fazer o quê? Te ter de volta. Porque aonde você está, você é escravo e agora você se liberta das garras de Satanás. E o intuito do diabo é fazer você acreditar que se você permanecer nesse caminho de servir a Deus, as coisas vão piorar. E é comum que isso aconteça. Agora, os discípulos estão remando, eles estão fazendo força, e fazendo eles força, a Bíblia diz que eles não saem do lugar, porque por mais que eles remavam, o vento era contrário. E é impressionante. Tem muitas vezes que você olha para ver assim, caramba, depois que eu comecei a obedecer a Deus, rapaz, está dando tudo errado. Por mais que eu me esforço, por mais que eu trabalho, parece que eu não saio do lugar. Agora, toda aprovação, que é a permissão de Deus para nos provar, ela tem um tempo determinado. Tempo esse determinado na nossa vida, que não é para te matar. Que é impressionante como aquele que está sendo provado tem uma resistência à morte. Não morre. A gente acha que vai morrer. A gente acha que vai perder a vida. A gente acha que vai falir. A gente acha que vai quebrar. A gente acha que vai tudo desmoronar. Mas por mais duro que seja a luta, ela só tem tempo determinado. Olha no texto, a Bíblia diz, mas a quarta vigília da noite. Diga comigo, a quarta vigília da noite. Tem até um versículo que diz assim, o show não pode durar uma noite, ou toda a noite, mas certamente o sol vai nascer, ou seja, e a alegria virá pela manhã. É impressionante o poder de Deus. Você pode estar passando por uma luta por 6 meses, por um ano, eu não sei quanto tempo está a sua luta, mas o certo é que ela vai cessar. Vai chegar uma hora que o sol vai nascer. Que sol é esse? É o sol da justiça. Por isso o texto vai dizer, e os discípulos remando toda noite, o vento era contrário, ou seja, eles estavam no tempo da aprovação. Mas a Bíblia diz assim, a quarta vigília da noite, aparece quem? Veio com ele Jesus andando sobre as águas. Ou seja, o problema pode te ter segurado você. As adversidades podem ter dado te parar por todo o tempo, não sei por 6 meses, por um ano, não sei quanto tempo você está sendo moldado, sendo purificado, sendo passado pelo processo de purificação, ou sendo provado pelo Senhor, ou que Deus permitiu que o diabo te tentasse. Porque toda tentação é permissão de Deus. Mas a Bíblia diz assim, a quarta vigília da noite. Veio ter com ele Jesus, andando por cima das águas. Essa mensagem, ela nos passa, esse versículo nos passa uma mensagem, que sempre o nosso Deus é superior e maior e muito mais poderoso do que qualquer luta que passamos. Porque o mar, as ondas representam o quanto eu estou sendo açoitado pelos meus problemas. Mas Jesus, ele decide vir andar sobre as águas, dizendo assim, eu sou maior do que o seu
sobre o seu problema. Qual que é o seu problema? É uma enfermidade? Eu sou a cura. O seu problema é o quê? Problema financeiro? Eu sou a prosperidade, eu sou a riqueza. Qual é o seu problema? O meu problema, pastor, é um problema muito grande. O seu Deus é sempre maior do que o teu problema. Mas é muito importante que você deixe um pouquinho a atenção do problema e mire em Jesus. E é normal que a gente, na hora do problema, comece o quê? Lamber as feridas. Você olha tanto para o teu problema que você fica o quê? Até contando para as pessoas. Como é que você está? Não estou bem. Não está legal não. Ó, lambendo as feridas. Se hoje eu nem acordasse, seria tão bom. Não é assim? Podia ter morrido. Viver me dói, faz doer viver. Por quê? O que é isso? É quando a gente está fazendo o quê? A gente está remando e teve cansaço. Porque remando a noite toda, os discípulos cansado. Aliás, para que remar? Eu não saio do lugar, eu não consigo sair da situação que eu estou. Parece que nem em mim não há solução para o meu problema, eu não consigo achar a solução, eu estou só gastando energia. Aí vem Jesus andando sobre as águas, andando por cima das ondas. É muito impressionante nessa passagem que em momento nenhum, quando Jesus chega, ele cessa a tempestade. Ele fala com os discípulos de dentro do barco, ainda na tempestade, porque muitas vezes o seu Deus vai aparecer para você no meio da luta, no meio da dificuldade. Ele só cessa a tempestade quando ele entra dentro do barco, mas antes ele precisa o quê? Colocar confiança nos discípulos, ainda na tempestade. A gente quer que Deus nos tire, aliás, nem coloque a gente na aprovação. Quem é esse? Levanta a mão, deixa eu ver. Eu falo quando ela vai esse negócio de luta de novo, Senhor. Conversei com o Senhor no passado, batendo um papo, já passei por isso. Lá vem o Senhor com esse negócio, o mesmo problema, meu Deus. Não é assim? De novo esse negócio. Eu não aguento mais isso aí. Esquece, aborta lá o prêmio, aborta lá. Eu só não quero passar por luta. A gente é assim. Mas Jesus, ele vem sobre as águas, dizendo olhando para os discípulos. É impressionante que quando Jesus se aproxima na luta, em meio à tempestade, consegue imaginar eles no barco, o barco açoitando, eles tentando remar, aquela tempestade toda, o alvoroço de noite, 4:00 da manhã. Aí vem Jesus, tranquilo, andando sobre as águas. A Bíblia diz que eles viram Jesus e gritaram, assustaram, dizendo: é um fantasma. E é muito comum a gente não descobrir, não conseguir enxergar o Senhor na luta. É importante que você consiga identificar o seu Deus em meio à provação. Aonde está Deus nesse negócio? O que Deus está fazendo comigo por essa provação? A Bíblia diz então que, ao gritar, Jesus diz assim: não temas, sou eu. Irmão, é importante, eles estão na escuridão, o barco balançando, e eles não conseguem ver, eles só viram um clarão. Mas o que foi que eles identificaram? A voz. Quando você estiver passando por luta e dificuldade, peça para Deus falar com você, porque a voz de Deus, a palavra de Deus te acalma, te traz segurança, afasta todo medo. E o medo é quando eu não confio em Deus. Todas as vezes que sentimos medo de uma luta, de uma dificuldade, do amanhã, do boleto, do porvir, isso mostra que o quanto nós estamos afastados do nosso Deus. Porque a Bíblia diz que aquele que está aperfeiçoado no amor lança fora todo medo. O que é mais forte do que o medo? O amor. Quando eu me aproximo do amor que é Deus, o medo vai embora. Tem até uma parábola onde uma mãe que não sabe nadar e tem medo de água, vendo o filho na piscina, pula na piscina para salvar a criança, mesmo não sabendo nadar. E por que ela foi? Porque o amor pela criança é maior do que o medo das águas. O amor a Deus, o amor a esse Deus, esse sentir amado por Ele, lança fora todo
Pastor, hoje eu acordei com medo do amanhã, com medo de não conseguir vencer, com medo de morrer, com medo, pastor. Você tem que buscar o Senhor, você tem que clamar a Deus na madrugada, de manhã, de tarde, de noite, para pedir a Ele para o quê? Te tirar do problema? Não, para lançar fora o medo. Jesus, em momento nenhum, lançou o quê? Parou a tempestade, porque primeiro Jesus precisava expulsar o medo que eles estavam. Eles não estavam vencendo porque estavam com medo. Aí Jesus faz o teste. A Bíblia diz que Pedro vira para Jesus e fala assim: se é o Senhor mesmo que fala conosco, manda-me ter contigo sobre as águas. Opa! Deus só precisa de um, irmão. Diga comigo, Deus só precisa de um. Ele não quer multidão. Ele quer um homem que se coloque na brecha. Ele quer uma mulher que levante o clamor na sua casa. Se um levantar, ele salva o resto. Jesus falou assim: então vem, Pedro. Qual era o desafio de Pedro? Vencer o medo. Pedro olha para um lado, olha para o outro, e Pedro vê a tempestade, o mar revolto. Não era mar, o rio, mas estava revolto. Eram as trevas. E Pedro fala: eu vou lá. É Jesus, ele vai me dar garantido. Eu fico imaginando, eu como pregador, os outros discípulos tentando fazer o quê? Convencer a pedra a não ir. Porque todas as vezes que Deus fala conosco, e às vezes só fala conosco, pessoas que estão ao nosso derredor, que não ouviram a voz de Deus, não ouviram aquilo que Deus falou contigo, vai tentar te parar. Aí Pedro falou: eu vou. E Pedro então sai do barco, e ele começa a colocar o primeiro pé na água. Nunca ninguém tinha feito, Pedro nunca fez isso. O impressionante é que Pedro consegue sair do barco, porque todo aquele que confia em Deus é poderoso para fazer qualquer coisa, desde que eu tenha certeza que eu ouvi a voz de Deus. Então Pedro vai no segundo pé, terceiro pé, ele vai caminho, porque enquanto o mar está revolto, enquanto o barco está a perigo, Pedro está olhando para Jesus. Todas as vezes que fizermos qualquer coisa, sempre olhando para Cristo, não olhando para as circunstâncias, não olhando para aquilo que os meus olhos veem, mas confiando naquilo, na voz, porque Pedro se baseava no quê? Na voz. Onde você está, Senhor? Estou aqui. E é assim que nós temos que ser. A Bíblia diz que nós não temos que andar por vista. Não vou ficar aqui mais, esse lugar não está bom, as suas vistas te confundindo. Senhor, o pouco que você quer para mim, fica. Aonde eu devo ir, Senhor? Aonde você tem que ir? Para aquele lugar. Aonde eu devo ficar? Eu devo ficar aqui. O que eu devo fazer? A gente tem que ser guiado pela voz de Deus, não pela nossa vista. Porque muitas vezes o diabo muda o cenário. Quantas vezes você quis sair de casa? Minha esposa pegou a mala 5 vezes. Eu falava: fica. Eu não quero mais ficar aqui dentro. Não está bom aqui dentro. Vai melhorar. Calma. Eu tenho 10 anos. É para a vida toda que nós vamos ficar juntos. Porque o cenário está tumultuado. E o diabo tem uma facilidade de mudar cenário. Aonde Deus diz que é ser uma bênção, ele vai e bagunça tudo para você se confundir. Deus vira para Abraão e fala assim: Abraão, vai para a terra que manda leite e mel. Terra boa. Abraão vai, chega lá e encontra o quê? Só deserto. Tipo eu, você, sabe? Chega no lugar. Senhor, eu estou no lugar errado. Não é aqui mesmo. Cadê o leite e o mel? Só tem capim, areia, sol, calor. Abraão sabia que o diabo tinha mudado o cenário. Mas o que o diabo não sabia é que Deus havia colocado a bênção dentro de Abraão. Não era o lugar que era abençoado, era a bênção que estava dentro de Abraão. Tem gente que quer ir para os Estados Unidos, achando que sua vida vai mudar lá. Não. Peça para Deus mudar você. Você vai mudar o lugar que você está. Muda sua casa, muda sua empresa. Tudo que você colocar a mão será bendito. Porque a bênção não está no lugar. A bênção está em pessoas. Fala: Senhor, que a minha mão seja bendita. E tudo que colocar as mãos será bendito. Que os meus pés serão benditos. Tudo onde eu colocar o planta do meu pé será abençoado. Então Pedro veio, começou a andar. Enquanto ele olhava para Jesus, ele estava o quê? Firme e forte.
tempestade, porque o diabo sempre vai tentar tirar o quê? O foco de você para Jesus. A Bíblia diz que Pedro naufraga, duvidou. A dúvida, o medo é a fé ao contrário. Quando eu creio, eu tenho fé. Quando eu duvido, é uma fé ao contrário, te puxa para baixo. E ele, indo para o fundo do mar, o que ele fez? O que eu e você fazemos na hora do estudo. Clamamos ao nome do Senhor. Senhor, socorre. Jesus ergue ele, tira ele do mar, coloca dentro do barco. E ao colocar dentro do barco, entra Jesus no barco, a tempestade cessou. Aquilo que passamos hoje, que a gente acha que vai nos levar para o fundo do poço, que a gente acha que não vai sair, quando que cessar, você vai olhar e falar assim: rapaz, não era tanto assim. Mas o que te tirou a paz? O medo. O medo de não conseguir, o medo de não vencer. O medo é poderoso até para parar os grandes soldados. Davi chega no campo de batalha e pergunta para os soldados: vem cá, quem é esse camarada que está gritando aí? Era um gigante, Golias o nome dele. Esse aí é o Golias. O que esse circunciso está fazendo? Que está ofendendo, está blasfemando do nosso Deus, o Deus vivo. A Bíblia diz que os soldados estavam há 40 dias, o exército de Israel estava há 40 dias com medo. E como é que um menino, Davi era um menino, não era homem de guerra, não era soldado. O menino vira para esse gigante e fala: esse cara é doido, rapaz. Está blasfemando, está falando mal do nosso Deus. Olha, Davi, qual a recompensa desse cara aqui, bater nesse gigante? Olha os com medo, mexe não. Mexe não. Essa criança aí, mexe não. Não, pode falar com o rei que eu vou lá. Não precisa o rei mais ficar com medo, não, eu vou lá. O que Davi tinha que os outros não tinham? A ausência do medo. Mas qual era a certeza de Davi? A sua força? A sua capacidade? Não, ele falou: eu vou no nome do meu Deus. O meu Deus é poderoso. E como é que Davi tem certeza? Diga comigo, como, pastor? Porque quando vier o medo na sua vida, quando a adversidade bater na sua porta, puxa a sua memória lá atrás, o dia que você clamou e Deus te livrou. Lembra das batalhas que você viveu com o seu Deus, Ele te livrou. Davi puxa na memória o seguinte: rapaz, quando eu não estava com o leão, o meu Deus me salvou. Quando eu não tenho com o urso, o meu Deus me salvou. A gente esquece das batalhas que tivemos onde Deus não te desamparou. Não, a gente tem que fazer um caderno, a gente tem que anotar lá o dia que você estiver passando por uma luta, como Deus te livrou. Porque quando vier a próxima luta, você fala: não, essa também não vai me vencer. Porque da mesma forma que o meu Deus me tirou de lá, Ele vai fazer isso, você tem que pregar para você mesmo. Davi trouxe a sua memória como ele venceu e como é que ele venceu. Não foi a força dele, não foi a habilidade, foi o Deus a qual ele servia. Então, a partir de hoje, você vai dizer para o seu medo: você não tem lugar na minha vida. Porque o medo pode te parar, mas o nosso Deus é poderoso para nos dar vitória. Vamos ficar de pé em nome do Senhor Jesus? Que lance fora todo